Então, agora eu vou apresentar a nossa palestrante, né, a professora Cristine, já está aqui com a gente. A Cris, ela sempre me ajuda nos encontros de casais, falando sobre a sexualidade. Então, eu convidei ela para estar conosco também para falar aos nossos futuros casais aqui, né, nossos noivos, a respeito desse assunto tão importante, né, na vida dois, tá ok? Então, Cris, os momentos que se seguem são contigo. Abraço. Ok. Primeiramente, quero saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Tá tudo certo? Que bom. Eu também estou vendo aqui todos, apesar de ser duas páginas assim, né? Mas eu estou vendo bastante vocês aqui, é muito gostoso de poder ver. Estou vendo rostinhos conhecidos, né? Eu estou muito feliz de ver aqui que já foi até ganhadora, Otília. Tudo bom, Otília? Fico muito feliz de ver você aqui, minha querida. A gente já se conhece há muitos anos e eu estou muito feliz de te ver aqui também. Também gostei de ver o outro ganhador, o Lawrence, né? Que a gente já conhece também há muitos anos, né? Fiquei muito feliz, você e a Tati aí ganharem também. E vi a Brenda e o Danilo aqui, tudo bom? Vocês, lindos? Estou muito feliz de ver vocês. Deixa eu ver quem mais que eu conheço. Às vezes eu conheço outros e eu não estou vendo, né? Mas eu vi aqui essa turminha e pode ser que eu conheça. Ah, eu vi o Marquinho aqui, e a Jéssica, né? Eles estão meio separadinhos aí pelas circunstâncias, né? Mas, ai, que bom ver você, Jéssica, linda. E todos, né? Casais lindos, eu vejo vocês aqui, vejo assim, jovens bonitos, na flor da idade, outros um pouco mais experientes, mas vocês estão se unindo agora para formar uma família, para formar um elo que é tão especial, né, do casamento. Então, eu estou muito feliz por vocês tomarem essa iniciativa de buscar em Deus, né, o início desse começo a dois, né, da família, e essa é a chave, né, buscar em primeiro lugar Deus, e a gente viu aí nas palestras, eu vou dizer que eu acompanhei, eu estava com a câmera fechada, mas eu acompanhei tudo, porque eu acho muito importante, até para lembrar de muitos aspectos que ao longo da vida a gente vai se esquecendo, né? Então eu fiz as minhas anotações, não sei se vocês têm anotações, ó, isso tudo aqui foi das palestras dos outros palestrantes, né? O pastor Pedro, o pastor Edilson Valiante, aqui o pastor Júlio, eu anotei cada uma das palestras, aquilo que era essencial para mim, que eu vou falar assim, muita coisa, falei, gente, eu não lembrava disso, olha que importante, né? E já fiz as minhas anotações para depois conversar com meu esposo. A gente precisa conversar. A gente já trocou umas informações na hora do almoço, mas a gente precisa conversar, né? E foi a primeira palestra, conversar. E o que eu gostaria de falar para vocês, que essa nossa palestra, na verdade, vai ser uma grande conversa e abrir espaço para que vocês falem também, né? Porque muitas das vezes a gente não fala sobre sexo, quando fala já está no desespero, né? Então, não, a gente precisa conversar, precisamos falar sobre esse assunto, o casal, é muito importante para o casal isso, tá? Já vou também dizer que é impossível a gente esgotar todo o assunto nessa hora aqui que nós vamos ter juntos, tá? É um início, é um start, eu creio que é pelo menos a base, né? O básico da reprodução, o básico da gente poder estar falando de laços, de intimidade, vai ser dado. Mas não vai poder parar por aí. Vocês vão ter que continuar conversando e buscando informações também para a felicidade de vocês, tá? Então já fica aberto aí. A minha palestra, na verdade, eu condensei algo que eu falo assim, talvez em 20 dias eu falaria, mas eu condensei aí para vocês, tá bom? Falar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Eu sou bióloga, então eu entendo bastante do corpo humano, das estruturas que Deus criou, né? E de como funciona, né? A fisiologia da reprodução. E sempre me fascinou.
antes mesmo de eu começar a minha vida de casada e de ter relação sexual, eu já dava aula de sexualidade. Com certeza, as minhas aulas mudaram ao longo dos anos, né? Não são as mesmas de mais de 20 anos, né, atrás. São diferentes, porque a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, tendo um outro olhar, e a gente percebe quantas coisas ficam, às vezes, a desejar, a gente não fala, e vai tendo dificuldades, e a gente precisa, né? Então, eu tenho essa experiência de sala de aula de mais de 20 anos também, né? E então, acabei de dar aula para o terceirão lá de Tatuí sobre educação sexual, que eu estou lá em Tatuí agora, né? Então são coisas assim que fazem parte da minha profissão também, né? De estar falando sobre a sexualidade. E também 20 anos aí como esposa de pastor. Nós já ouvimos muitas coisas nessa estrada, muitos casais que às vezes estão infelizes, muitos problemas que aconteceram que geraram separações, traições, a gente sabe de tanta coisa que envolve esse universo, e a gente precisa conversar, né? Precisa alertar e precisamos estar sempre pensando sobre esses assuntos, tá certo? Então, eu quero compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Fora da nossa experiência um pouco, né, que a gente já passou por esses 20 anos, algumas coisas pessoais que nos alertaram, né, para essa caminhada, ok? Então, nós vamos falar sobre educação sexual, que assim como o pastor Júlio disse que a nossa educação financeira também não ocorre adequadamente, e muitas das vezes a gente vai levar isso para o casamento com dificuldades, educação sexual também não ocorre da maneira como deveria, né? E deixa muito a desejar, e por isso muita infelicidade, né? No relacionamento a dois. Então, por isso que a gente precisa conversar. Tá bom? Eu quero dizer que essa educação sexual vai ser baseada na Bíblia, né? Eu já trouxe a minha aqui do lado, tem essa Bíblia Note linda, e eu já trouxe ela aqui para a gente ler também, porque faz parte dos princípios que nós cremos, mas também vou trazer informações científicas, né? Que faz parte também da minha formação. Eu acho muito importante, as duas se complementam. Eu dividi essa conversa, essa palestra, em duas etapas, né? Duas partes, duas porções. A primeira, nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos emocionais que envolvem a sexualidade, tá? Que eu acho fundamental e é muito importante para que isso ocorra bem. E a segunda etapa, eu vou falar da parte fisiológica do ato conjugal e de como buscar mais felicidade na vida sexual, tá certo? E vocês fiquem livres para fazerem perguntas, né? Já estou vendo que tem algumas coisas aqui, né? Mas vocês podem fazer perguntas, né? A Anaísa vai ajudar, o Josemar também, e se eu deixar alguma coisa, né? Algum fator aí que vocês acham que julga ser muito importante, por favor, possam fazer a pergunta que a gente complementa. Tá? Como eu falei, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas uma grande porção, aquilo que eu julgo assim ser essencial para a vida do casal, a gente vai falar, tá? E eu vou compartilhar o PowerPoint, né? Vamos ver aqui se o Josemar me libera, né? Para eu conseguir. Já posso? Deixa eu ver. Posso. Então, nós vamos lá falar sobre a sexualidade para os casais, né? No curso, curso de noivos, já estou adiantando, hein? Já fica a dica, casais também é importante. Mas vamos ver, então, o que é a sexualidade, tá? Primeiramente, eu gostaria que vocês soubessem que a sexualidade foi algo criado por Deus, né? Você é um ser sexuado, tá? Deus criou você, homem e mulher, Deus criou. Ambos têm a sexualidade, são seres sexuais, tá? Não é uma coisa independente do nosso corpo, faz parte da nossa formação. E, gente, Deus criou isso, ó, todos os órgãos, se você for ver, todo o sistema, Deus criou com propósito.
E o propósito da sexualidade não é só reprodução, como muitos falam, né? Para reprodução. Além da reprodução, é para a nossa felicidade, tá? Deus pensou na nossa felicidade quando nos fez seres sexuados, tá? Então, tem muitas teorias por aí, né, que as pessoas podem entrar num relacionamento a dois, um casal, mas viver sem sexo, né? Viver como amiguinhos, né? Ou irmãos de igreja, vão viver junto, né? Só para um ajudar o outro. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus para o casal é que nós fôssemos seres sexuais e exercêssemos a sexualidade dentro do matrimônio, tá bom? Então, essa ideia, espero que não seja de nenhum de vocês, né? Mas se você tem essa ideia, busque a presença de Deus, e peça a orientação de Deus na sua vida, porque faz parte do casamento e é um presente dado por Deus para cada um de nós, e Ele quer que a gente seja feliz com isso, tá? Qual que era o plano? Essa educação sexual que nós vamos ter agora é para que você também já se organize para quando você tiver filhos e educá-los também sexualmente, tá bom? Então, o plano de Deus, qual era o plano de Deus para o nosso relacionamento a dois? É que fôssemos dois gêneros, homem e mulher. Esse era o plano original de Deus, por isso criou o casal, né? É original, Adão e Eva, né? Um casal. Ele não colocou lá um homem para duas mulheres, para três ou quatro, né? Não pôs dois casais ao mesmo tempo. Interessante isso, né? Ele poderia já ter criado, como criou pronta a natureza, e vários animais, várias espécies já ali, e ele poderia ter colocado vários, né? Não, ele colocou primeiramente um casal para já mostrar que o casamento é entre duas pessoas, né? E esse casamento é heterossexual, tá? Um é diferente do outro, em constituição fisiológica e emocional também, tá? Também é monogâmico, ou seja, é apenas um, né? Nada de troca-troca ou de ficar com vários, né? Esse era o plano de Deus, tá? E vitalício para a vida toda, tá? Esse era o plano original de Deus. Mas como os demais pastores falaram também, nós estamos no mundo de pecado. E muitas das vezes não vai acontecer da maneira como Deus idealizou. Mas esse é o plano que nós precisamos alçar, buscar, tá? Então, na verdade, às vezes alguém aí, eu não sei, não conheço vocês, mas pode ser que seja o segundo matrimônio já, pode ser, né, que seja mais, que aconteceu alguma coisa, às vezes ficou viúva, às vezes precisa de um outro casamento, não deu certo, o primeiro acontece, né? Mas a gente precisa sempre ter isso em mente, porque foi, às vezes, o nosso erro, nossos pecados, nossa dificuldade de nos relacionar, às vezes a gente não colocou aquilo que era importante no lugar devido e não deu certo, mas Deus, Ele restaura todas as coisas e Ele nos permite sempre a segunda chance, né? E que nós possamos fazer segundo o plano que Ele nos orientou. E sexo, ele não é apenas físico, como muitas pessoas acham, simplesmente sexo, né? Na verdade, a união completa, integral de todo o ser, todo o organismo. Você vai ver que a sexualidade envolve tanto o aspecto físico, quanto mental e espiritual também. Então, é aquela formação integral que a gente sempre fala, né? Que sempre busca, né? Nós temos orientação pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia. Então, nós temos que ter essa noção, que o sexo dentro do casamento é uma união completa e exige esses três aspectos, e nós vamos estar falando exatamente como está descrito lá em Gênesis, né, capítulo 2, verso 24, vai deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir com a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne, e realmente é isso, né, esse é o ideal, é você estar tão ligado intimamente, tanto no pensamento, quanto nas suas aspirações emocionais, espirituais, quanto físico. E quando a gente atinge isso, é uma satisfação completa.
certo? Não é só sexo, porque se a gente faz só sexo, às vezes em algum momento da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer isso, isso é só físico, porque vamos estar doentes, ou nós vamos estar com problemas em algum sistema, isso vai dar, né, dar ruim. Mas se a gente tem a ideia de que é muito mais, que a gente é uma união completa, então nós vamos saber esperar o momento, vamos ter uma mais paciência, vamos buscar essa união e vamos continuar amando e fazendo amor com aquela pessoa que nós escolhemos a vida toda, tá? Esse é o nosso grande objetivo. Mas ninguém entra num casamento sem trazer uma bagagem, tá? Uma crença estabelecida com relação à sexualidade. E eu pergunto, qual é a sua? Você já se perguntou isso? Ou você já perguntou para o seu futuro esposo ou para a sua futura esposa quais são as crenças sobre sexualidade dessa pessoa? Às vezes ela já teve relacionamento sexual e ela tem uma ideia do que é o sexo. Às vezes ela teve situações não muito agradáveis no passado, né? E às vezes até sofreu abuso, pode ser, ou situações que ela viu o sexo sendo praticado de maneira errada. Então, a gente tem essas bagagens, essas crenças na nossa vida. Então, a crença é um processo mental, ou atitudes, né, de quem acredita em uma determinada pessoa ou numa determinada coisa, tá? Então, o que você já viveu, é a pergunta, né? Faz parte daquilo que você é, tá? Faz parte daquilo que você é até agora, é a sua bagagem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem escolher ou se permitir ter uma outra bagagem daqui para diante, tá? Vocês podem escolher repetir as mesmas ações ou transformar e crescer em outras, tá? Mas seja qual for a sua história, lembre-se de ter orgulho, é você, seu pensamento, suas ações, é você, tá? Mas você pode se transformar e lembrar que a atividade sexual é um processo que vai interligar tantas coisas, como todos os sistemas orgânicos. Eu digo que sempre o maior órgão sexual é o cérebro, né? Se o seu cérebro estiver jóia, vai dar. Agora, se você tiver com dor de cabeça, se você tiver na tensão pré-menstrual, as meninas, é difícil. Se você está no sobrepeso, já dando uma complicadinha. Se você está com alguma doença, por exemplo, Covid, já tem que manter distância, né? Mas são vários aspectos orgânicos, estados psicológicos e também a característica social e religiosa, né? Algumas religiões dizem que o sexo é só para reprodução, que não é para felicidade. E durante muito tempo no passado, as mulheres não sentiam prazer algum na sexualidade porque não achavam que era permitido isso para a mulher. E muitas mulheres têm isso ainda arraigado na mente, inclusive dentro da nossa igreja, tá? E a gente precisa ver que essas influências, às vezes a doença, o envelhecimento, né, várias fases da vida vão tornando essas alterações difíceis e são fatores a serem considerados. Mas o que você pode fazer para refletir hoje aí com seu futuro cônjuge, né? Que você não é mais criança, né? Se você está aí pronto para o casamento, você não é mais criança, que você agora é um adulto e que você pode mudar suas crenças. Você também pode tomar diferentes rumos aí na sua vida, tá? Decisões que vão te levar para situações diferentes daquela que talvez seus pais viveram, a sua família, ou algum parente que casou e já disse, é ruim, não dá certo casamento, homem é assim mesmo, não espera a gente, né? Você já deve ter ouvido muitas outras pessoas comentando também, mas eu quero que você decida hoje, né? Que tudo que foi causando dor para você, o medo,
ou situações de estresse, outras experiências, não sei, que você possa decidir que elas não vão mais te machucar e que você vai se permitir entrar neste relacionamento com a bênção de Deus que vocês estão buscando e para a felicidade de ambos, né? Buscando sempre a felicidade do outro também. Tá? E lembrar se alguém também sofreu algum tipo de violência no passado, essa pessoa com que você está se casando não é a mesma que causou o sofrimento. Assim eu espero, né? Porque assim como o pastor falou, né, um pastor anterior disse que se você tem alguma dúvida que não é essa pessoa que você é para casar, é melhor você terminar do que seguir em frente sabendo que pode ser muito dolorido, né? Doloroso aí. Então, faz essas escolhas agora, enquanto ainda é tempo, tá? E se a dor for muito intensa, muito complicada, e que você já está conversando com essa pessoa e está vendo que tem dificuldade, mas você ama e quer continuar, procure ajuda profissional. Tá? Não é nenhuma vergonha precisar. Se a gente tem um problema no coração, a gente vai no cardiologista. Se a gente tem problema, quebrou um osso, machucou uma perna, vai no ortopedista resolver, né? Você está com um problema na questão sexual, busca, né? Ou o ginecologista, o urologista, se for fisiológico para resolver. Se for emocional, tem que buscar um terapeuta, né? Um psicólogo, às vezes é necessário até um psiquiatra, dependendo da situação. Mas quando a gente descobre um profissional desses que pode nos auxiliar, a vida é outra, então vai ser muito bom e precisa, em alguns momentos da vida, às vezes vai ser necessário. Algumas pessoas vão precisar ao longo da vida toda, tá? Mas para ter esse suporte e conseguirem manter felizes. Agora, existem pessoas que têm crenças positivas e outras que têm crenças negativas com relação à sexualidade, tá? E eu vou mostrar para vocês a diferença e você vai ver e você vai conversar também aí com o seu parceiro, né? Qual tipo de crença você tem. Então, às vezes, você precisa ouvir o que o outro fala, às vezes no conjunto, na sociedade, às vezes no hall de amigos, na família, você vai captando algumas falas e você vai observando que tipo de parceiro você tem. É uma pessoa que teve aspectos, crenças positivas, ela vai julgar que o sexo é bom, o sexo é plano de Deus. Agora, se ela achar que é negativo, o sexo é ruim, o sexo é sujo, não dá para ficar falando sobre isso, né? Agora, uma pessoa que tem um pensamento positivo, ela vai dizer que tanto homens quanto mulheres podem ser felizes sexualmente, tá? Não é só uma questão masculina, não. Mulher também tem desejo, mulher também tem necessidades, e o homem vai compreender isso, né? Aquele que tem um aspecto positivo na sua mente vai saber que o sexo é feito para a felicidade do casal. Agora, se tem essa noção que negativo, que às vezes isso veio de casa, da família, né, base, que é indecente ficar falando de sexo, né? É uma mulher que é direita, normalmente, né, o mundo baixista vai falar assim, a mulher direita não fala de sexo, nem pensa em sexo. Se ela teve um sonho, nossa, ela já se martiriza dizendo, pequei profundamente, eu estou vivendo em pecado, só de ter o pensamento sobre o sexo. Então, a gente precisa avaliar qual é o aspecto que nós temos em relação, qual é a nossa crença em relação ao sexo. É positiva ou é negativa? Se é positivo, nós vamos entender que precisamos aprender sobre sexo, precisamos conversar sobre sexo, precisamos vivenciar e fazer uma entrega total para alcançar o sucesso no sexo. Agora, se for negativo, isso vai limitar,
vai ser proibido pensar, proibido falar, nunca vai ser falado sobre isso. Isso, gente, gera limites ao prazer, tá? E o que o outro vai pensar? Sempre na preocupação do outro, na situação de que se eu me soltar um pouquinho mais, vai achar que eu já sou, assim, muito rodada, né? Tem gente que julga assim, e na verdade não, né? Então a gente vai levando o pensamento negativo para o fracasso no sexo, e aí as pessoas vão sendo infelizes, tá? Na relação sexual. E eu vou contar para vocês, pesquisas indicam de que 55,9% das pessoas são infelizes sexualmente. Infelizes. Ainda tem gente querendo casar, né? Infelizes. E pessoas que tiveram prática sexual antes do casamento se tornam mais propensos à infelicidade por causa da comparação e acham que mudou a vida, agora está preso, né? E muitos falam, né? Vou me enforcar no casamento, agora eu não tenho mais chance de viver, acabou a minha vida, né? Agora eu vou parar de curtir a vida. Muitas pessoas pensam dessa maneira, porque acham que o sexo ele era um tom de liberdade antes do casamento e agora fica repressor no casamento, né? Nós aqui temos, né, a Bíblia que nos pauta que nós devemos nos guardar. E por que isso? E é importante até passar isso para os filhos, porque cada vez mais difícil na nossa sociedade. Mas quando você se guarda, né, para uma pessoa que Deus vai mostrar para você, você tem não tem essa comparação e formar um ideal na sua mente que não existe, né? Porque se teve várias pessoas na sua vida, eu gosto do fulano porque o fulano fazia isso, ciclano beijava daquele jeito, porque o corpo daquela era, aí vai montando um Frankenstein na cabeça que não existe, né? Um ideal que não existe, né? E o melhor, eu sempre falo, você só vai se tornar experiente no sexo se você permanecer com aquela pessoa e fizer ela feliz durante toda a sua vida. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Mas não permita que esses pensamentos, que a gente chama de autossabotagem, atrapalhem o seu prazer sexual. Tá? A sua vida sexual pode ser belíssima se você não deixar que esses pensamentos negativos, que talvez já veio aí da sua formação, estejam entre vocês, tá? E atrapalhe o seu prazer sexual, né? Autossabotagem é você acabar com o seu próprio prazer, pensa? Então, cuidado com isso. E quais são os pensamentos mais frequentes de autossabotagem? Vou um pouquinho mais rápido por causa do tempo, eu acho, senão não vai dar. Pensamentos muito comuns que as pessoas reclamam, por que não estão sendo felizes sexualmente, né? Estou acima do peso. Principalmente as mulheres se preocupam. Meu corpo é feio. Ele já teve experiência com outra pessoa que era mais bonita. Ou, fulana na novela parece mais bonita, né? Então, essas coisas vão limitando, né? Os homens, eles têm muito medo de não dar prazer às suas esposas, né? Então, isso pode causar um estresse ou uma ansiedade tamanha que prejudique na hora da ação sexual, tá? Então, precisa conter esses pensamentos, né? Não quer, desculpa, tem gente que também pensa que não quero que o outro perceba que está ansioso, ou está com medo, ou está nervoso, quer mostrar que tem mais condição e não se abre para os medos, para a conversa, para dizer o que está prejudicando, né? Não sou bom o suficiente, né? Outros pensamentos, quando vêm os filhos, os filhos podem ouvir, se tem alguma visita em casa, não pode fazer porque tem gente aqui, tem que tomar cuidado. Ou, por exemplo, a minha cama faz muito barulho, aí eu tenho vergonha que os outros vão pensar, eu tenho medo que acorde os vizinhos, e isso vai prejudicando o relacionamento sexual. Tá? Então, eu vou dar uma dica só para a cama, né? Vai para o chão,
Seja criativo, mas não deixe de sentir o prazer. Tá? Criatividade tem que andar junto na vida do casal. Criatividade dentro dos princípios bíblicos, dentro dos nossos princípios como cristãos, tá? Isso é normal, ter criatividade, mas dentro desses princípios que são adequados, tá certo? E tem um verso muito lindo de Jeremias 29:11, que diz, porque eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Se você até aqui veio com esse seu cônjuge, né, com essa pessoa que você ama, e eu convido vocês a olhar um para o outro agora, quem está perto, né? Eu vou até pausar aqui, deixa eu ver se eu quero ver vocês se olhando agora. Olhe para o seu parceiro, a pessoa que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha, não olha aqui para mim, não. Olha aí, eu quero ver vocês se olhando. Olha para eles, olha para a mulher da sua mocidade, né? A Bíblia fala isso. Se você está longe, eu sei que em algum momento vocês vão se encontrar, vocês se olhem mais, repare um no outro, veja quais são os planos que eles têm. E aí você se pergunta, quais são os planos sobre a sexualidade que vocês têm um para o outro? Qual é o plano? Vocês precisam anotar isso, tá? Qual é o plano que você tem? Ah, eu quero conhecer o seu corpo inteirinho, né? De fio de cabelo a dedão do pé. Vocês acham que isso é muito erótico? Não, gente, é necessário pensar no sexo para se fazer o sexo bem feito. Então, tem que pensar, tem que envolver no sentimento, né? Envolver um conhecendo o outro e fazer planos, né? Ah, eu quero, por exemplo, quando tiver a nossa casa, eu quero estrear cada cômodo da casa. É um sonho, né? Vamos lá. Eu quero estar junto. Pode ser na cama, pode ser no chão, pode ser no banheiro, pode ser onde? Não sei. Tem gente que acha que isso é demais pensar, mas a gente precisa nos envolver sexualmente. E a sexualidade não é só estar na cama fazendo um tipo de posição, uma forma só, que se entra numa rotina que você depois canse. Sexo não é para cansar, assim, né? Cansar o fisiológico depois da atividade, chegar no ápice, ótimo, mas cansar assim de, ai, tô com preguiça, não quero mais. E isso não é o saudável, tá? Então, precisa ser pensado. Então, faça planos, assim como Deus tem planos para a sua felicidade, faça planos para vocês, dentro dos princípios, é claro, né? Que sempre vão nortear nosso pensamento, tá bom? Mas pensar assim, pensar, por exemplo, quero me movimentar mais, né? Quero cada atividade sexual, eu quero pensar de fazer de forma a sentir mais prazer, eu me conhecer, saber como né, que funciona, para participar mais, sem não deixar só, sabe, ficar o corpo imóvel e o outro vai explorando e você fica parado esperando. Não, participar da ação, provocar, procurar mais o seu cônjuge, pense nisso, são sonhos para a sua vida. Deixar a preguiça de lado, né, que eu falei, e para o prazer, quero dar mais prazer, e perceber onde gosta mais, de que maneira gosta mais, isso é fundamental. Tá? Pensar. E algumas pessoas já vão para outro lado. Para não cair na rotina, às vezes a gente precisa inventar coisas que às vezes não são naturais, né? E não é esse o objetivo. Deus fez algo assim maravilhoso que o natural, o homem e a mulher se atraem quimicamente, né? Isso ocorre no nosso cérebro. Gostar do corpo do outro, gostar dos carinhos, do cheiro, da voz, isso é uma atração química que é dado por Deus. Isso dura em torno, tá? Vou falar para vocês, de 2 anos de convivência, no máximo. Porque se durasse mais, a gente morria, sabia?
Então, essa ação de vários hormônios no nosso corpo, de paixão, que as pessoas falam, dura em torno de 2 anos. Mas, então eu só vou ter sexo bom por 2 anos? Não! É para ter sexo bom a vida toda, mas se você compreender que todo relacionamento sexual, ele precisa ter investimento, você precisa investir na sua vida sexual. Assim como na vida financeira, você precisa também poupar para ter no futuro, a nossa vida sexual também deve ser trabalhada. E amor sozinho não é suficiente. A gente vai precisar de conversa, vai precisar de cuidados físicos, vai precisar de tempo, de qualidade, de comunhão ali, para que a gente possa desenvolver a sexualidade, tá certo? Terminei a primeira parte da nossa palestra, eu sei que já estou bem avançada, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E agora nós vamos entrar na parte da fisiologia. E eu quero primeiramente perguntar qual é a sua história. Se você não sabe qual é a sua história, você escreva, tá? A sua história de como ela é até hoje. Esse daí sou eu e meu esposo, né? Há 21 anos atrás. Muita coisa mudou, né? Mas a gente estava assim com a alegria estampada no rosto, né? Vocês podem aí. E é uma alegria imensa. E a nossa história nós escrevemos, sabe? Porque eu tinha medo, vou dizer para vocês, eu tinha um medo de ter Alzheimer. Já viram aquele filme, Notebook? Que a menina tem Alzheimer? Então eu tinha medo, né? É, o amor. Então, o que a gente fez? A gente escreveu a história. E eu convido vocês, em algum momento aí da vida de vocês, escreverem como vocês se conheceram, qual foi o sentimento que vocês tiveram pela primeira vez, qual era a roupa que vocês estavam, que lugar que foi, quais os detalhes. Sabe por quê, gente? Que vocês vão cada vez que lerem isso, escolha uma data, escolha a data do namoro ou a data de casamento mesmo, para vocês poderem reviver esses sentimentos ao longo dos anos de casamento. Eu tenho isso guardado assim, a gente sempre de vez em quando vê, e os filhos têm condição já de ler tudo, eles acharam, né? E eles ficam felizes de verem a história dos pais. Eu não sei se você sabe como que seus pais se conheceram, qual o amor, como é que era o amor deles no começo. Talvez tenha se perdido por aí, né? Mas se você preservar a sua história, vocês podem alcançar a felicidade, né? Muito mais tempo. E a gente quer isso, né? Quer a felicidade, quer ser pombinhos para o resto da vida, né? E eu gosto desse olhar, olha aí, depois de 21 anos, quando ele me olha, ainda me arrepia. Ainda me arrepia muito. Eu gosto de sentir aquele calor da paixão, né? Que no começo, lembra que eu falei? Vem, é normal vir, mas tem gente que não acaba, né? Passou os 2 anos, não cultivaram mais isso e não, olha um para o outro, já não sente mais a mesma coisa. Essa foto nós tiramos há pouco tempo no casamento de uma amiga da minha filha, e eu olhei, ele me olhou, e a gente tirou essa foto, e eu falei assim, gente, isso retrata o que a gente sente pelo outro, isso é muito legal. Então, escreva a história de vocês, para não esquecerem, e sempre relembrarem, tá? E vamos falar do que vai acontecer na lua de mel. Lua de mel, né? Para não ser fel, a gente precisa saber. A lua de mel não foi feita para passear, tá? Já vou falar, não foi feita. Foi feita para criar uma intimidade profunda e sexual com seu parceiro. Só que o que acontece? Muita gente aproveita antes, né, desse presente, chega na lua de mel, vamos curtir, vamos para a praia, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer aquilo outro, e fica postando um monte de foto no Facebook, no Instagram, e eu fico falando, o que esse casal está fazendo fora da cama?
É agora o momento que eles têm que estar lá se conhecendo intimamente e estão fora. Por quê? Porque talvez já tenham aproveitado e agora não sentem mais, né, aquele desejo todo. Mas a gente precisa se conhecer profundamente no momento de da lua de mel, que é o momento que vocês estão sozinhos, é para isso, né? Então, tem que tomar cuidado, se vai para a praia, vai ficar um pouquinho na praia, beleza, claro, né? Fica lá, mas cuidado, passa filtro solar, eu conheço casaizinhos que foram para a praia, se arrebentaram no sol, ficaram todo vermelho, um não podia encostar a mão no outro, como que vai fazer uma lua de mel desse jeito, né? Então, fica difícil, tenha cuidado, vai para um lugar muito frio demais, aí fica gripado, muda a temperatura, aí já não dá, né? Então tem que tomar cuidado, a lua de mel é para ter esse momento de muita intimidade e profunda intimidade, né? Para o casalzinho. Eu vou falar para vocês quais são as fases do sexo, tá? Existem vários autores que falam, né, sobre isso, mas eu escolhi aqueles que são assim mais que tem esse olhar mais correto, mais o que a gente vê mesmo acontecendo, que as pessoas percebem mais sobre essas fases, né? Que são o desejo, a excitação, o platô, o orgasmo e a resolução, tá? São 5 fases que o sexo tem. Qual que é a primeira fase? É a fase do desejo, é o libido que todo, né, fala. O que é o libido? É aquela energia que motiva para o sexo. Tá? Então, quando você olha, você sente aquela queimada dentro de você, o arrepio que você sente, você ruboriza, às vezes a face fica vermelha quando você vê aquela pessoa que você deseja, tá? Então, você vai guiar esse desejo pelo seu pensamento, né? Então, de ver, de ouvir, né, você vai sentindo essas sensações, né, o cheiro, né, o perfume da pessoa querida, né, quando você abraça, né, no namoro, e você já sente aquele calor, que às vezes precisa refriar, agora no casamento não precisa refriar, pode continuar. Esse desejo é normal todos terem, né? E quando vai aprofundando a intimidade, vai para a excitação. Então, as carícias, né, vão levando a isso. Ou seja, o beijo, já o beijo com língua, né? O beijo que você pode dar na nuca, nas áreas que são mais erógenas, né? Sensitivas do nosso corpo, os seios, tocar os seios da mulher amada, né? E a pele, contato da pele com a pele, ambos vão encontrar, então, quando eles estão prontos, né, para a prática sexual. Por que a gente não incentiva os beijos, os abraços enquanto é namorado só? Porque é o preparo para o sexo. E é muito frustrante quando você começa e sente a excitação, que aí é o ponto, né, onde você vai sentir, a mulher vai se sentir lubrificada, a sua vagina, e o homem vai ter a ereção do pênis, vão estar pronto para a ação, e de repente tem que frustrar, né, tem que parar. Né? Então, é muito frustrante. Então, por isso que no namoro não deve prolongar-se, né, nos beijos, nos abraços, nas carícias, para a excitação não ocorrer dessa maneira, porque quando ocorre, você tem o desejo de continuar, e quando você não continua, é uma frustração, e mesmo depois de casado, tá? Então, precisa pensar nisso. E depois da excitação, vem para a ação sexual, que é chamado de platô, a manutenção desse estado de excitação, tá? Ocupa a maior parte do ato sexual, né? É onde há a penetração, tá? E onde há os movimentos corporais que fazem com que haja essa fricção entre os membros sexuais e que gera bastante prazer. Aí já gera bastante prazer. Mas o máximo, o auge, né, da ação é o orgasmo. O orgasmo é aquele gozo, aquela alegria, né? É algo muito mais profundo, que também não envolve só o órgão sexual, né? Mas envolve também aquela a ação mental, é um êxtase que a pessoa chega
né, no ponto de querer virar os olhos de felicidade, né? Eu falo assim, eu gosto de virar os olhos. Esse é o orgasmo, ou seja, a pessoa sente calor, o batimento cardíaco muda, fica mais frequente, a pele fica ruborizada, os pelos oriçados, né? Os órgãos sexuais se contraem também para gerar mais prazer. Então, isso é o orgasmo, né? O auge. E vou falar para vocês que 64% das mulheres não sabem o que é isso. Olha isso, mais do que a metade, né? Mais da metade. Não sabe, nunca chegaram. Por quê? Porque, às vezes, esse tempo de preparo do organismo para estar liberado, de estar entregue completamente, não ocorreu de forma adequada no desejo, na excitação, no platô. E não conseguiu alcançar isso, tá? Então, esse é o maior problema. Então, como deve alcançar isso? Com a generosidade do parceiro. O homem tem que ser generoso. O ideal é que ambos chegassem no orgasmo juntos. Mas, quando não é possível calcular o que o outro está pensando e o que o outro está fazendo, que a mulher chegue primeiro. E o homem precisa aprender a ser generoso, né, com isso, porque assim ela vai chegar no seu ponto, e eu já vou mostrar através de um gráfico que é bem interessante, mas ó, a resolução, só para terminar, ela é o relaxamento, né, é um retorno gradual, a frequência cardíaca volta à normalidade, a pele vai diminuindo a ruborizada, né, o pênis vai afrouxando, a própria vagina vai voltando, porque ela fica inchada, ela fica mais cheia de sangue que vai para essa região, e então ela vai diminuindo essa excitação, tá? Vou mostrar aqui um gráfico. Esse gráfico mostra, assim, para a gente ter uma noção, né? Aqui a linha da excitação, quando vai aumentando, e os tempos, né? Desejo, platô, orgasmo e a resolução. A linha escura representa os homens e a linha clara representa as mulheres, tá? Então, a fase do libido, do desejo, eu não vou categorizar, porque para pessoas, tá? No passado eu achava que o homem era o micro-ondas que em 1 minuto esquenta, né? E a mulher já é um fogão a lenha. Hoje em dia, eu já mudei essa minha concepção, porque depende da fase da vida que esse casal está. Um vai ter um desejo maior que o outro, ou um vai ter uma resposta ao sexo mais rápido que o outro. Depende. Tá? Mas é muito comum na fase, no início da atividade sexual, da juventude, o homem ser mais rápido na hora do desejo, chegar mais rápido no orgasmo, e da mulher mais demorado, tá? Isso em média, tá? E quando vai envelhecendo, vai tendo amadurecimento, pode vir a trocar isso, a mulher chegar mais rápido no orgasmo e o homem demorar um pouco mais. Fisiologicamente. Então, eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse para que um fosse dependente do outro para chegar na sua felicidade. Ou seja, é mútuo, um depende do outro, um ajudando o outro em vários momentos da vida, tá? Agora, se cada um chegar por si, aí isso é uma masturbação, é algo isolado que não traz prazer para ambos. Ah, então precisa ter esse cuidado. Então a mulher vai demorar, nessa primeira fase, demorou um pouquinho mais, né, para ter esse desejo, para a excitação, né, para a lubrificação, para ter essa vontade da penetração. Então, o ideal é se penetrar depois que a mulher já sente que já está chegando nesse êxtase, tá? Porque aí ela já está bem lubrificada, e para isso deve ser estimulado o corpo da mulher, tá? A mulher, Deus colocou tanto nos homens quanto nas mulheres órgãos sensitivos para o sexo. No caso do homem, é a glande do pênis. Ali tem maior terminação nervosa possível para a sensibilidade, é a ponta, a cabeça.
E da mulher é chamado de clitóris, que é um órgão assim, meio camuflado, né, com pele, né, camada de tecidos, mas que ele é muito, muito mais sensível que a glande do pênis do homem. Ou seja, tem muitas terminações nervosas no clitóris. Ou seja, Deus não colocou ao acaso esse órgão na mulher. Esse órgão é o órgão que é mutilado em algumas culturas, onde não permite a felicidade da mulher sexual, né? Então, eles mutilam, fazem a castração da mulher nesse órgão, no clitóris. E é esse órgão que deve ser manipulado, cuidado, deve ser estimulado para que a mulher sinta esse relaxamento, essa vontade, esse desejo de ter a penetração. E quando ela pede, por isso que deve ter a comunicação entre o casal. Tem gente que acha que não pode falar nada no meio do sexo, né? Tem que ficar mudo, só gemendo. E não é assim. Precisa conversar, principalmente na lua de mel, que aí vocês já vão fazendo os acordos sexuais, né? Já vai vendo como que o corpo responde. Ai, gosto mais assim. Às vezes é um órgão tão sensível, ninguém quer que pegue de qualquer jeito, né? O clitóris, muito menos a glande. Tem que ser com cuidado, tá bom assim, não tá, como que eu devo fazer? Um cuidando do corpo do outro, tá? E conhecendo. E assim vai dando margem você possa ter uma sensibilidade maior e saber o momento, eu desejo a penetração, e a mulher deseja também, mas mais da metade das mulheres não sentem prazer na penetração. Por quê? Porque elas não estão lubrificadas adequadamente. Então, é dolorido, aí começa a ter sofrimento, e não é esse o objetivo que Deus quer, né? Deus quer a felicidade, então precisa conversar. Estou pronto, estou lubrificado, tá bom. Então, vamos seguir para a penetração e vem o orgasmo, que é o ápice do desejo. O ideal é que ambos chegassem nessa forma, mas se não chegar, que a mulher chegue primeiro, porque a mulher pode se manter no orgasmo por mais tempo do que o homem. Porque o homem, quando tem a ejaculação, ele tem esse desejo já abruptamente volta para a resolução, relaxa o organismo. Então, o pênis não vai se manter ereto, ele não consegue permanecer na atividade sexual. A mulher, ela pode permanecer ainda na atividade sexual durante algum tempo, né? Então, depende, né, de cada organismo aí da mulher. Mas ela pode ter várias excitações ali, vários picos de orgasmo. E o homem só um. Então, a gente precisa ter essa conversa para que seja bom e agradável para todos. Porque se não for bom, ninguém quer repetir, tá? Quem não sente prazer não vai querer repetir. Então, se a mulher dentro do casamento não quer sexo, não está se demonstrando com vontade, com desejo, então não está sendo bom. E aí precisa ser conversado, precisa ser verificado. E uma coisa eu falo para vocês: se quando um não quer, dois não fazem, tá? Porque senão se torna uma violência. E muitos casais, infelizmente, acabam tendo essa violência no lar, né? Então, precisa ter isso em bem. E cuidado para não barganhar com o sexo, tá? O sexo é uma bênção de Deus, mas ele pode se tornar uma maldição. Como? Se eu não comprar tal coisa, não vai ter sexo hoje. Você não fizer isso para mim, não vai ter. Porque, sabe, trocando, sabe? Quem faz isso, gente, não é da vontade de Deus, né? Eu vou colocar nomes, né? Profissionais do sexo são prostitutas, né? Então, não podemos trocar dinheiro, trocar favores pelo sexo. É algo que vem dos dois, é para a bênção do casal, para a união do casal. Hormônios muito especiais são liberados na ação do sexo. A ocitocina é um deles. Esse hormônio é como se fosse um chiclete, ele gruda uma pessoa na outra. Por isso que é tão difícil a pessoa, às vezes, ter sexo com alguém, depois não ter nenhum contato com essa pessoa, porque fica um vazio.
muito grande na pessoa, porque ela começa a se sentir assim usada, ou ainda não vai conseguir ter outros relacionamentos muito saudáveis, porque alguma coisa parece que prende no inconsciente, ela não sabe o que é, porque esse hormônio que Deus criou, a ocitocina, é um hormônio que gruda, une, tá, os casais. É o mesmo hormônio que a mãe libera na amamentação para o filho. Então, é uma união muito grande também entre a mãe e o filho, né? Por causa desse hormônio. Então, quando não há conversa, não há respeito, né? Quando eu costumo dizer que entre quatro paredes não é qualquer coisa que se faz, né? Não é tudo que pode ser feito. Tem que ser feito aquilo que ambos estão de acordo, né? Então, para isso precisa ter conversa. E Paulo, ele falava muito sobre isso, né? 1 Coríntios 6, 18 a 20, ele fala, fujam da imoralidade sexual. E para resumir, né? Você não sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo? Então, vocês não pertencem a vocês mesmos, precisa cuidar um do outro, né? Então, essa é a situação muito importante, ó. Isso, estamos falando aqui, olha, que segue a Eliane Mello é uma querida adventista também, que fala sobre sexualidade, muito bom. Gosto muito do trabalho dela. E ela é também fisioterapeuta pélvica. E ela ensina alguns exercícios importantes para essa musculatura que apoia os órgãos, né, pélvicos, e que ajuda até mesmo a melhorar a sensibilidade para chegar ao orgasmo, tanto de mulheres quanto homens, na atividade sexual. Vale a pena exercitar a musculatura pélvica, sim, tá? O que é isso? É a contração desses músculos, a contração para puxar para dentro, né? Como se você fosse prender a urina, prender o cocô, né? Vai prender. Aí você faz esse exercício que ele é muito importante, ajuda a musculatura, mas isso não é tudo, tá? Ele vai ajudar no prazer. Mas se você não trabalhar a sua mente, não adianta trabalhar os músculos pélvicos, tá bom? Tem que trabalhar os dois juntos, tá? O nosso corpo é um integral, então tanto a mente quanto o nosso corpo, a musculatura tem que ir. Cuidar com os distúrbios sexuais. O que são os distúrbios sexuais? Tudo aquilo que prejudica, que sai da natureza que Deus mostrou que deve ser, como a gente falou até agora, e que vai causar danos fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais na vida do casal. Tá? Então, aquela história de querer sempre achar alguma coisa interessante para ser feita, né, uma novidade, porque está entrando na rotina, acabam levando, às vezes, para distúrbios, né? Então, vamos apimentar a relação, vamos assistir uns filmes pornográficos juntos. Gente, pornografia só traz só traz prejuízo para a vida íntima do casal, porque aquilo é um faz de conta. Ninguém uma ereção durante muito tempo, a não ser que esteja medicado com Viagra ou está no vídeo pausando, voltando e fazendo aquilo funcionar, tá? Então, a ereção não se sustenta por tanto tempo assim, tá? 1 hora, 2, não, né? São alguns minutos, e são minutos que devem ser, se a pessoa tem condição de saúde, fortalece, né, todos os músculos pélvicos, ela consegue ter mais tempo, mas não é assim. E a mulher não fica só aquilo, gemendo o tempo todo, não. Ela precisa conhecer o seu corpo para saber, né, o que está acontecendo, qual que é o jeito melhor, o que agrada mais, e a pornografia vem trazendo uma ilusão, tá? E pode levar, às vezes, minha esposa não quer, minha esposa não quer, então eu vou para a pornografia e vou me masturbar, conseguir alcançar o orgasmo sozinho. Esse não era o plano de Deus, né? Ele criou um casal para ambos se satisfazerem. Agora, quando um apenas se satisfaz, esse não era o plano de Deus. E aí isso vai minando o relacionamento. E aí vai
causando grandes problemas. Mas outros, né, também a mídia vem colocando coisas assim que vão prejudicando grandemente o relacionamento a dois. Por exemplo, que a mulher gosta de levar umas palmadas, que apanha, que gosta um pouco da violência, de ser amarrada, né, de ser colocada de tudo que é posição. Gente, tudo que causa falta de respeito, que coloca a mulher numa situação que se sinta humilhada, não é plano de Deus. Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E mulheres, vocês que são filhas de Deus, tem que falar, né? Eu tenho que falar assim, assim eu não gosto, assim eu não me sinto bem. Mas ponha nomes, coloque a situação. Se está doendo de um jeito, tenta mudar um pouco a posição para ver se melhora. Tem que dar uma resposta para esse marido saber como que ele deve fazer. Né? Porque se não explicar, se não conversar, ninguém vai saber. Então, precisa, né, ser feito isso. Então, é muito importante cuidado com isso. Então, o sadomasoquismo, né, uns gostam de bater, outros gostam de apanhar, isso são distúrbios sexuais, não é o natural, tá? Então, tudo que vai causar dores, problemas fisiológicos, vai atrapalhar a sua saúde mental, isso não deveria permanecer no relacionamento, tá, dois? Então, tem que cuidar disso, não pode fugir do plano de Deus e esperar serem felizes do mesmo jeito, tá? Isso é insanidade. Então, aquilo que Deus planejou, que a gente vai ter uma segurança de resultado e sucesso. E eu gosto muito desse verso da Bíblia. Cadê o verso? Aqui, Efésios 5, 28, assim devem os maridos amar as próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, aqui Paulo fala muito seriamente para os maridos amarem as esposas como ama a si mesmo. Quem que quer fazer o seu corpo sofrer sozinho? Só quem tem problema, né? Mas quem é normal vai querer saúde para o seu corpo. Então, você ama a sua mulher como você ama a si mesmo, você vai estar provendo para ela também saúde, ok? Eu deixei umas imagens do corpo, só para vocês verem a anatomia, né, do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Deixei nesse PowerPoint, mas se alguém tiver dúvida, a gente pode até voltar. Então, só para relembrar, para ir para o final, né, da nossa palestra, prioridade na lua de mel não é passear, tá? É aprofundar o relacionamento sexual. Tá bom? É se conhecer. E se conhecer tão intimamente que você possa conversar tranquilamente, se vocês querem ter filhos, se não querem ter, quando vão ter, né? Precisa conversar. Eu gostei até do pastor falando, é bom programar antes de ir para o casamento. Então, converse agora, antes do casamento. Quantos filhos vão querer ter? Quando vai ser isso? Se não, como nós vamos controlar? Vamos usar camisinha, vai tomar anticoncepcional, vai fazer uso de tabelinha, o que vai fazer? Vai conversar com o seu ginecologista, ver o que cabe melhor para as suas condições. Eu vou contar para vocês, eu não me dou bem com anticoncepcional. Ele tira o libido, ele não me deixa ter o desejo sexual. Eu não gosto de anticoncepcional. Pronto, falei. Ele não faz bem. Eu tenho mais dor de cabeça, eu me sinto mais inchada, eu me sinto indisposta para o sexo, então eu não tomo. Aí eu tive filho logo, né? Pareceu, porque eu não conseguia me organizar nisso. Mas depois eu aprendi. Da minha primeira filha para o segundo, foram 6 anos sem anticoncepcional, usando tabelinha, usando camisinha quando era necessário, quando estava no período fértil. Eu fui me conhecendo para não ter nesse período. Eu tive que aprender assim, né? Depois eu tentei tomar anticoncepcional em outros momentos, passo mal, troquei várias vezes. Essa é a minha constituição. Tem pessoas que não, que é tranquilo, que é normal, né? E
Não é errado não querer ter filhos, tá? Estão me perguntando aqui. Não é errado não querer ter filhos. Hoje em dia, é muito difícil nós lembrarmos, né, de que, primeiro, assim, Deus ele falou lá para os primeiros pais, crescer e multiplicar, encher a terra. A terra já está cheia, né? A terra já está cheia. Filhos é uma bênção do Senhor, tá? Eu não vou falar que tem ou não tem, você vai chegar a uma conclusão junto com sua família, né? Com seu cônjuge, né? Se um tem vontade, o outro não tem, precisa ser conversado, porque o problema é não conversar agora e depois não querer e um querer, aí complica. E outra, a gente muda durante a vida, pode ter momentos que não queira, daqui a pouco vai querer. Então tem que estar bem resolvido, bem conversado, para não criar discussões que possam ferir o relacionamento e acabar o relacionamento por conta daquilo que foi mal planejado. Tá? Então, eu creio que filhos é uma bênção, que a gente só compreende o amor real de Deus na nossa vida com a experiência de sermos pais. Porque nós vamos entender, amando o filho que não te respeita, às vezes não faz aquilo que você pede, não obedece, aí você fica pensando, nossa, eu faço a mesma coisa para Deus. Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter outras ações. Então, com filho é uma outra palestra, né, que a gente não colocou aqui. Mas é bem interessante, por isso que vale a pena conversar depois a respeito, tá bom? Conversa, então, com o ginecologista e tudo mais. Eu não aconselho o DIU é abortivo, ele não, às vezes, permite passagem de espermatozoide, às vezes encontra óvulo, dependendo da ação hormonal, não dá muito certo e acaba não se prendendo na parede do útero, mas houve a concepção. Tá? Então, eu não aconselho. E outros aí, vocês precisam testar, né? Para vocês verem aquilo que vocês se adaptam melhor, tá certo? Converse, então, com o ginecologista, urologista de vocês, que é muito importante, e vão se conhecendo. Precisa realizar algum exame médico antes do casamento? Boa pergunta. Tem pessoas que não fazem, porque às vezes o amor é tão lindo, né? Às vezes acaba o amor quando descobre, por exemplo, que o seu parceiro é aidético e não sabia, né? Ou tem uma hepatite B que é transmissível pela sexualidade, ou tem uma outra doença crônica. Eu, como bióloga, pedi para o meu esposo fazer, né? Teste de esterilidade, teste, né, AIDS, fez tudo, né, para a gente saber como estávamos começando, né, para que ninguém soubesse que estamos bem, saudáveis. Eu acho legal, mas não é obrigatório e também você precisa conversar, se você acha que é necessário. Eu queria saber se era possível ter filhos e tudo mais, né? Então, eu tinha essa necessidade. Nem todo mundo tem, mas deve ser conversado entre vocês, tá bom? Outra coisa importante, só sabendo para vocês que nenhum método contraceptivo é 100% de garantia. Só não fazendo, só abstinência para não ter filho, tá? Mas fazendo sexo, nenhum método contraceptivo é 100% de segurança, tá? Fazendo aqui, ó, os métodos que têm mais segurança é a vasectomia, que é a esterilização do homem, né? Então, ele vai cortar o canal deferente, não tem nenhuma interligação com o pênis ou com os testículos que produzem o hormônio sexual, que é a testosterona. Então, o homem que faz a vasectomia, ele consegue ter relação sexual normalmente, só no esperma não vai os espermatozoides, porque eles vão ficar parados antes do canal, né? E o canal deferente foi cortado, seccionado, então não vai mais ser eliminado esses espermatozoides. Isso é esterilização masculina, que é uma das situações que podem fazer após já ter filhos, já não quer mais ter filhos, a vasectomia é o mais indicado para depois, né? Ligar trompas ou a ligação das tubas uterinas não é a mais indicada, porque é um sofrimento muito grande para a mulher e muito mais complicada para a mulher. Ela faz quase que uma cesárea para fazer isso. E o homem
é apenas um corte, assim, de milímetros, né? Muito pequeno, tá? Então, fisiologicamente, é melhor a vasectomia, tá? A pílula, ela é 0,5% também, então ela é boa, ela evita mesmo a concepção, que, ó, por exemplo, a camisinha já não é tanto, porque ela pode furar, ela pode, né, ter problemas, se abrir com um dente, abrir com tesoura, pode cortar e não saber, ou na hora de tirar, pode ter contato do esperma com a vagina e uma gota já tem milhões de espermatozoides que podem levar à gravidez, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas ainda a camisinha previne também doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então ela é o melhor aí nesse ponto. Olha que interessante que a Bíblia ela é toda sexuada, né? A Bíblia, em Cânticos, é um livro que eu gostaria que vocês lessem, que tivesse na cabeceira, na noite de núpcias, ler, para que vocês saibam que lá, Cânticos, no capítulo 7, Salomão vem falando para sua esposa, como ela é bela, como ela é desejada, né? Aí a Sulamita, ela fala, eu sou do meu amado e ele me deseja. Eu gosto dessa tradução. E lá nesse capítulo, ele vai falando assim, como são os pés dela, como são as coxas, como são o quadril, como são o umbigo, como que é os seios da minha amada, como que são os pescoços, a cabeça. Ele descreve o corpo dela e ele se apaixona por ela de forma integral, tá? Não é parte, não é uma pequena porção, é um todo. Então, a gente deve pensar nisso, né? Ter desfrutar disso, né? Ela fala assim, a Sunamita chama ele para ir para o campo. Gente, é muito legal isso. Ela, vamos levantar cedo para ir aos vinhedos, ver se as videiras brotam, se as flores abriram, ver as romãs, ali lhe darei todo o meu amor. Chamou para fazer sexo ao ar livre, mas com todo cuidado, viu? Claro, para não ficar dando espetáculo para ninguém, né? Mas eu achei muito interessante isso da Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia não fala de sexo, e fala. Então, precisa conhecer todo o corpo, né? Deixa eu ver. Falando aqui entre você combinado por como funciona. Vou falar sobre isso. Estão perguntando aqui a respeito de sexo oral, né? Ou também sexo anal, como é que funciona isso? Gente, tudo que foge daquilo que é o natural. O que é o natural? Eu acho que isso não ficou muito claro, mas é pênis e vagina. Esses são os órgãos sexuais, eles se complementam, tá? Isso é fisiologicamente adequado. Vocês vão encontrar em vários sites e várias pessoas que falam que é normal ter sexo anal, que faz parte da sexualidade humana, mas o ânus, ele é um órgão do sistema digestório, ele tem funções específicas para o sistema digestório que funcionam bem. Quando ele está sendo usado com o sistema reprodutor, ele pode criar lesões, pode dar problemas sérios, como incontinência anal leve, que a pessoa já não vai conseguir segurar as fezes ou o pum, né, e causa lesões internas, né, no reto, que pode levar a câncer e outras mais, né, então não é o natural. Se não leva à saúde, não era o plano de Deus, não é mesmo? Então, deve ser conversado. E o sexo oral? Gente, eu tenho as restrições. Por quê? Realmente, o casal precisa sempre conversar. Se um não se sente adequado, se um não gosta, chegar no finalmente do sexo oral, um fez e o outro ficou fazendo. Então, um sentiu prazer e o outro só deu prazer, não sentiu. Então, toda relação tem que terminar com os dois sentindo prazer. Isso é o ideal, tá? Agora, se um apenas sente prazer e o outro não, é muito egoísmo, né? Então, agora você beijar, você acariciar, você, né, estar ali junto, mas não terminar só nisso, eu acho que, né, pode, né, ter esse envolvimento do casal. Mas não sou eu que vou, né, falar faz ou não faz. Vocês precisam se conversar e ver,
tá? É saudável, está me deixando constrangida, eu não me sinto bem, tem que ser conversado, né, entre o casal, tá bom? E na Bíblia não está escrito, não faça sexo oral, não está escrito também, não faça, né, faça e não faça, não está, tá? Muito boa pergunta, né? Tem gente que fala assim, e usar fantasias na hora dos momentos de intimidade? Gente, eu lembro que eu falei, eu gosto muito de você ser o que é o natural, né? O natural é o corpo do sua esposa e o corpo do seu esposo. Se você vai incrementar, usar uma lingerie bonita, né, especial, vocês vão ter aí, né, a lua de mel, tem que se preparar com coisas realmente bonitas, pode ser coloridas. Tem gente que já não gosta nem de usar vermelho, que se retrata a prostituição, e não é isso, né? A gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso. Agora, usar fantasia, meu marido quer que eu pareça uma enfermeira. Peraí, meu marido está querendo ou quer uma outra mulher que fosse uma enfermeira? Isso daí me parece que ele está tendo pensamentos para outras pessoas. E da onde está vindo esse desejo, né? Será que viu pornografia? Será que ele se interessa por essas coisas que podem acarretar outros danos, né? Causar outros problemas. Então, tem que ser eu sou morena, ele tem que estar comigo morena. Agora, pedir para eu colocar uma peruca loira, isso não é normal, tá? Já vou falar, eu falo mesmo, que isso não é o natural, tá? Então, eu conheço casais que fazem essa prática e eu desconfio da real felicidade, tá? Porque você precisa se contentar, e a Bíblia fala isso, ó, se contentar com a mulher da sua mocidade, a mulher que você escolheu, o homem que você escolheu. Olha só o que Cantares fala, né? 7:6. Como você é linda, como você é agradável, meu amor, e cheia de delícias. Olha que lindo esse verso, tá? Linguagem de hoje na Transformadora, que eu gosto muito. Olha, em todas as fases, mesmo grávida, dá para fazer sexo, e bom sexo, tá? O bebê gosta de sentir a felicidade que a mãe sente. Se a mãe está feliz, hormônios que são liberados na hora do orgasmo, vai para o bebê e ele fica feliz. Isso não vai dizer que, meu filho vai nascer com problemas sexuais. Não. Ou vai machucar o feto. Não. O útero é bem fechadinho e não prejudica. Mas, às vezes, é necessário uma posição mais adequada, porque, às vezes, a barriga não permite que um fique sobre o outro, né? Às vezes, a mulher precisa ficar por cima ou de lado. Isso não tem problema nenhum, né? E vamos chegando aqui para o final, já estamos mais do que no final, né? Em todos os momentos da vida, inclusive com filhos, dá para fazer o sexo. Deixa ele no quartinho dele, fecha a porta e tenha seus momentos de prazer, tá certo? Eles vão ver que os pais são felizes, tá? Converse quando estão maior, quer bater na porta? Não é para bater na porta. Eu estou namorando a sua mãe, nós estamos no nosso momento, tá? Não é para ficar interrompendo. Tem que conversar, tá? Olha, uma pesquisa foi falada que os casais na pandemia aí revelaram que diminuiu a frequência sexual. Olha, por quê? Por conta de internet, distrações da internet e por conta também de trabalho excessivo. Cuide em todas as áreas, né? Nem muito, nem pouco. Né? Tem muitas pessoas que perguntam a frequência que é o ideal. A frequência deveria estar dentro daqui. Você pode fazer sexo todo dia? Pode. Você tem saúde para isso? Você tem condição? Tem tempo? Pode fazer todo dia. No começo, a gente faz mais vezes no dia, né? Ao longo da vida conjugal, vai diminuindo por conta do trabalho, por conta das obrigações, da rotina de casa, por conta de gestação ou de doença, vai diminuindo, mas não pode terminar, né? Ficar 1 mês, 2 meses sem atividade sexual no casamento não é saudável para o casal, tá? Saudável, pelo menos uma vez na semana, né? Pode ser 2, 3 vezes na semana, depende da sua disponibilidade, da sua saúde, tá? Mas se passou 15 dias sem nenhuma atividade sexual, sem pensar em sexo,
alguma coisa está acontecendo de errado e precisa investigar para saber o que que é, tá? Isso que é importante, porque o sexo é para a vida toda. Deus criou para que você viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, tá? Eclesiastes fala isso. E isso é a recompensa dos nossos esforços aqui nessa terra. Então, que a gente possa ter sexo durante todos os dias da nossa vida. Vai diminuir um pouco a frequência? Vai. Ah, estão perguntando aqui se pode fazer, se é pecado fazer sexo no sábado, né? Eu imagino assim, Deus criou Adão e Eva na sexta-feira, e logo depois casou eles, né, na sexta-feira. O que que eles fizeram no sábado? Eles se conheceram intimamente. Com certeza dá para fazer sexo no sábado. Ah, né? Não é pecado, mas se você com seu cônjuge conversa, vocês estão assim num jejum espiritual, querem se aproximar mais de Deus e querem estar com esse relacionamento espiritual, não vai ter sexo, então conversa entre vocês, combina entre vocês, mas o sábado é o sábado para estarem juntos. Tem gente que só faz sexo de sábado, porque semana inteira um trabalha para um lado, outro trabalha para o outro, se encontram no sábado. Entendeu? Então, não é pecado ter o sexo no sábado. É plano de Deus. Sexo não é pecado, a não ser fora dos planos de Deus. Quando não é com a sua esposa, quando não é com o seu esposo, quando não é do jeito certo, sexo é vagina e pênis, como eu falei, quando está dentro do quarto de vocês e vocês pensam na saúde um do outro, então, nunca é pecado, né? Sexo não é. E para vocês conhecerem mais sobre, envolver-se mais um com o outro, se entregar de forma completa, isso tem que ser progressivo e contínuo. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem um acordo agora, pré-nupcial, de que vocês frequentarão os encontros de casais, né? Que a igreja sempre proporciona, várias formas, mesmo esse ano nós vamos ter, né, Josemar já está planejando aí no segundo semestre, quem sabe você já pode participar, se casar já, né, ou no próximo, todos os anos, façam planos para que vocês participem de encontros de casais, tá? É no encontro de casais que vocês vão ter mais tempo de fazer essas reflexões que estamos fazendo agora, é no encontro de casais que vocês vão tirar mais dúvidas, é no encontro de casais que vocês vão renovar os laços matrimoniais. Isso deve ser todos os anos, pelo menos uma vez por ano, tá certo? Essas são minhas dicas e eu espero realmente do fundo do meu coração que vocês sejam muito, muito felizes sexualmente também, tá certo? E Deus abençoe cada casal. Se tiver mais dúvida, estou à disposição.